Propriedades mecânicas a todos. Vamos dar sequência à nossa disciplina de ciência dos materiais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades mecânicas dos materiais e depois vamos discutir um pouco sobre a estrutura dos materiais cerâmicos e poliméricos. Bom, uma das principais propriedades do ponto de vista de engenharia na análise de um material ou de diferentes materiais são as suas propriedades mecânicas, tá certo? Dentre essas propriedades mecânicas que são fundamentais num projeto na área de materiais ou de novos materiais, a gente pode dizer que estão a rigidez, a resistência, a dureza, a ductibilidade e a tenacidade, ok? Então, geralmente, são utilizadas máquinas de análise mecânica, né? Máquinas universais, tá? O modelo mais simples é o modelo que faz uma compressão e analisa, então, o ponto em que ocorre a deformação do material em função da carga aplicada. E também tem as máquinas que analisam a tração, né? Ou seja, você tenta esticar o material e vai avaliando o comportamento de deformação em função da carga que é aplicada, tá certo? Então veja que essa rigidez ela está associada a um módulo de elasticidade, ou quão elástico é esse material. Isso na verdade é o coeficiente, né, angular do gráfico de deformação versus tensão, tá certo? E basicamente o que a gente tem é que alguns materiais respondem de forma elástica, outros materiais respondem de forma plástica. Tá certo? Então vamos lá, o módulo de elasticidade, também conhecido como módulo de Young, né? Ele obedece à lei de Hooke, né? Onde a tensão está relacionada pela deformação por uma constante característica de cada material, né? Então veja que aqui a gente apresenta vários materiais, né? E os seus módulos de elasticidade, né? Veja aqui o alumínio, por exemplo, e veja o tungstênio, né? Os extremos da tabela, ok? E aqui o módulo de elasticidade, né? E a resistência à flexão, né, para algumas ligas, para alguns materiais cerâmicos, tá certo? Também de bastante importância na área de engenharia. Para isso é necessário usar corpos padrão, você tem que seguir regras. Geralmente se usa a norma brasileira ou a norma internacional, caso você queira publicar numa revista internacional, tá certo? Então essa aqui é tipicamente uma máquina, né, de análise mecânica, tá certo? O corpo de prova é colocado aqui e a gente tem um equipamento que faz a leitura, né, de como é a deformação desse material, tá certo? E aqui então veja que você aplica as cargas e essa carga acaba incidindo aqui sobre esse corpo de prova, tá certo? Então aqui, por exemplo, esse é um corpo de prova para um tipo de análise, tá bom? Norma internacional, tá certo? Esses são os tipos possíveis de medidas que podem ser feitas, análises que podem ser feitas, tá certo? Aqui, se a força for no sentido de esticar, a gente tem a análise de tração. Aqui a gente tem a análise de compressão, caso a força seja impressa aqui e aqui. Aqui a gente tem a deformação cisalhante, né? E aqui a gente tem a deformação torsional, tá certo? Então vários são as técnicas de análise, né? De medida e análise, tudo depende da aplicação. Do ponto de vista atômico, o que acontece é representado nessa figura, tá certo? Se você tem um material lá com a sua cadeia de átomos ligados, né?
Então veja se o material tem uma deformação linear, né? Ele é considerado elástico, então ele vai e volta pelo mesmo ponto na curva de tração versus deformação, tá certo? Então é o mesmo que você esticar, separar, aumentar a distância entre os átomos, e quando essa deformação cessa, eles voltam todos para o mesmo ponto de origem, ok? Mas essa deformação pode não ser linear, nesse caso ela é a chamada não linear elástica também, ok? Na deformação plástica, o que você vai observar é uma ruptura dessa curva de tração versus deformação, tá certo? Ou seja, você não vai retornar mais para o mesmo ponto de origem no gráfico, ok? E isso acontece porque durante o processo de deformação, acaba que você tem rompimento de ligações químicas, né? Você tem a ruptura, e então esses materiais, esses átomos, não vão voltar mais para o seu ponto de origem, ok? Por isso que ocorre essa ruptura no gráfico de tração versus deformação, ok? Aqui é apresentado o módulo de Young, né, para vários materiais e várias classes de materiais diferentes, tá certo? Então a gente pode ver aqui como são os valores para alguns metais, para algumas cerâmicas, materiais poliméricos e para alguns compósitos, tá certo? Interessante ver aqui que os compósitos podem ser modulados, né? Levando em conta que eles carregam informações de uma mescla de materiais poliméricos e materiais cerâmicos, ou materiais poliméricos com materiais metálicos, né? Isso é bem interessante. Isso pode dar um ganho no custo do seu projeto. Aqui a gente apresenta a deformação plástica, né, permanente, mais uma vez, né? Veja que então tem a ruptura, e por isso que o gráfico não volta mais, né? Ele não vai e volta mais pelo mesmo ponto, né? Isso é porque há rupturas que acabam fazendo com que você diminua a propriedade mecânica em questão, tá certo? A gente tem também o limite de resistência à tração, né? Que é o ponto em que o seu material começa a apresentar uma deformação permanente, e aí não tem mais volta, né? Você começou a danificar a estrutura desse material, certo? Aqui a gente pode perceber o que acontece, né? Como isso vai ocorrendo, né? Até que se obtenha a ruptura total. A resistência ao escoamento, né? Estresse no qual uma apreciável deformação plástica pode ocorrer, né? Então, novamente, você vê que ele pode não ter chegado ainda no limite de resistência à tração, né? Mas ele está prestes a ir para esse ponto, tá certo? Aqui alguns valores, né, do resistência à tração, né, do limite de resistência à tração para vários materiais. Vocês podem aí dar uma olhada com calma, né? Claro que no caso das cerâmicas, como ele mesmo diz aqui, isso é muito difícil, porque geralmente a cerâmica não apresenta esse comportamento, né? Ele acaba rompendo abruptamente, né? Então não tem como fazer essa medida, tá certo? Essa propriedade de chegar ou não a esse ponto de ruptura total do material é a chamada ductibilidade, né? A deformação plástica até que ocorra a ruptura, isso está relacionado ao limite de resistência aqui, né? O quanto expandiu esse material, né? O quanto ele se alongou. Isso pode ser feito também em função da área, dependendo da técnica que você usa, tá certo?
Então aqui veja que uma comparação, né? Cerâmicas são um pouco dúcteis, né? Porque você aplica uma força e ele abruptamente se rompe, né? Ele é o que a gente chama de material frágil, ok? Que está aqui nesse canto da curva. Enquanto você pode pegar alguns outros metais, por exemplo ali alguns tipos de metais, né? Eles são dúcteis porque você pode ir manuseando esse material, ele vai se alongando, deformando, e a ruptura ocorre num ponto de esforço bem maior do que o caso de uma cerâmica, tá certo?